E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura desse livro aqui que se chama Verde Novo Mar, do Renan Alves Melo, um livro que saiu em 2023 pela editora Mondro e é um livro de contos. Eu tô devendo essa resenha há muitos meses. Eu me encontrei com o Renan, conheci o Renan pessoalmente na última Flip, que aconteceu em novembro de 2023, e lá a gente pôde trocar os livros, né? Eu dei um livro meu para ele também me presenteou com esse livro, e aí ele autografou aqui, inclusive, né? Muito legal ter autógrafos assim dos autores queridos. E eu havia lido esse livro na virada ali de 2023 para 2024, e na correria das coisas acabei não resenhando o livro, mas agora finalmente vou resenhar e acabei fazendo uma releitura para isso, até porque acabo lendo tanta coisa e a gente vai esquecendo um pouco, né? Mas é um ótimo trabalho, novamente, que a Mondro faz na parte gráfica, que eu acho que é um dos grandes carros-chefe da editora, né? E essa capa em continuação, né? Sempre assim, que a editora faz. E um livro muito bem pensado, muito bem escrito e planejado pelo Renan, que além de ser uma pessoa muito querida, é um escritor bastante promissor, assim, e já mostra a sua qualidade nesse livro aqui. O Renan é um escritor do estado de Goiás, e esse não é o primeiro livro dele, e ele tá trabalhando aí numa espécie de trilogia com um livro de poesia, um livro de contos e também um romance. Então é muito legal ver uma espécie de trilogia, assim, com 3 gêneros diferentes, né? Uma das primeiras coisas que a gente pode perceber no livro, quando a gente pega o livro, dá uma folhada, olha os títulos dos contos, né? E também depois lendo a leitura aí de pelo menos 3, 4, 5 contos, a gente percebe uma certa unidade, né? O que é muito interessante, muito importante hoje, tanto para livros de contos quanto para livros de poesia. Por quê? Pode até existir e pode até ter coisa boa em livros que não tem muita organização no sentido, escrevi temas diferentes, textos diferentes e reuni num livro. Pode ter, claro que tem. Mas quando o livro é pensado de uma maneira em que as coisas são coesas, né? Em que há uma narrativa, inclusive de temas, ou de estilo, ou até uma recorrência do mesmo termo, né? De alguma forma que esses textos estejam conectados, né? De certa forma criando uma narrativa de todo o aspecto literário e paraliterário, né? É muito importante porque o mercado editorial hoje está cheio aí de romances, né? E parece que o leitor contemporâneo prefere muito ler romance. Aqui eu faço uma pausa e explico para quem não está acostumado com o termo, porque há outros booktubers aqui que usam esse termo com outra significância, né? Quando eu falo a palavra romance, eu não estou dizendo romance igual a uma história de amor. A palavra romance também significa isso, mas literariamente falando, no campo da literatura, o termo, a significação mais correta para romance é um gênero literário, um texto escrito em prosa, uma narrativa mais ou menos longa, que tem aí tantos personagens, tantos núcleos de personagens, e também dê conta mais ou menos de uma parte significativa na vida do protagonista, né? É claro que essas definições elas variam muito, mas quando eu falo romance eu falo disso. Então, se você pegar aí o mercado editorial, você pode ver aqui nos livros que ficam atrás, aqui você pode ver praticamente tudo do romance, né? São poucos livros. Você pegar aqui, ó, o Stephen King, são romances de terror, né? Essa coleção da Intrínsecos aqui, tem só o Forward aqui, que é um livro de contos, o resto é tudo romance. Você pegar aqui os livros, né, da Dublinense, da Inê, da Fósforo, a maioria é romance, esse da Antofágica aqui, né? A coleção dos clássicos aqui da Zahar, né? Pode ver aqui também da Rádio Londres, né? As coleções da Tusquets. Então, você pegar um livro que tem uma história direta, a gente chama de romance, né? E então, essa pausa eu acho que é importante para a gente falar disso. E geralmente as pessoas não percebem o quanto é bom ler um livro de contos, né?
E aqui eu tô vendendo também meu peixe, porque eu começo como contista, vou pro romance depois, mas ainda me acho muito mais contista que romancista, né? Embora adore ler romances também. Mas o quanto é bom ler um livro de contos, e um livro de contos assim, em que os contos estão entrelaçados de alguma maneira e sejam, né, também independentes nas suas particularidades, porque, sobretudo por uma vida muito corrida, o conto ele é muito mais interessante, né? Se você pega ali, você tem pouco tempo, você tem um intervalo muito pequeno entre uma coisa e outra, mas você... queria dar uma lida em alguma coisa, você consegue ler um conto de 4, 5, 6 páginas, né? Por mais que seja um conto às vezes mais lírico, que tem muito aqui, por exemplo, né? Com um trabalho de linguagem um pouco mais complexo, ou um conto mais direto, você consegue ler. Dependendo, até um conto de umas 10 páginas, né? Então, muitas vezes eu percebo que não se tem noção de quanto o livro de conto consegue ser bacana nesse sentido. E ele não é menor, né? Um livro de contos, ele não é... para quem escreve contos sabe disso, né? Que um conto não é necessariamente um romance pequeno, e que ele seja então mais fácil porque ele é menor. Ele tem essa particularidade de ser menor, então na questão do fôlego sim é mais fácil fazê-lo, mas ele tem outras modalidades, outras ferramentas ali que te demandam um conhecimento e um tempo, uma dedicação para escrever. Vim fazer uma resenha e passei a fazer uma defesa do conto, olha que coisa, né? Sai um pouco do roteiro, mas sobretudo para dizer o quanto esse livro é bom, né? O Verde Novo Mar, se você pegar aqui, tem um trocadilho já no título, né? Ver de novo, verde, né? Tem uma coisa com o verde ali, a gente vai percebendo pela capa, né? O verde do mar, verde que é essa cor tão interessante na natureza, tem uma representação de paz, de natureza, né? E também essa coisa da esperança, né? E a cor verde ela aparece de alguma maneira em todos os contos, né? Então podem ser os sapatos verdes de uma personagem, pode ser, sei lá, não tô lembrando agora os objetos, mas pode ser uma placa verde, pode ser um carro verde, pode ser uma casa verde, enfim. O verde ele está presente em todos os contos, então você já percebe aí a conexão, né, entre esses contos. O que eu acho muito legal também que o Renan faz é que ele, na titulação, né, depois eu vou mostrar para vocês aqui, os títulos desses contos, eles todos têm uma estrutura muito parecida, né? Então ele tem alguma coisa do personagem, então o nome do personagem já aparece no título do conto, e alguma coisa dele, né, de possessão dele, de posse dele. Então a gente tem a cria de Constâncio, vou pegar nomes gerais aqui, o vestido de Dora, o quarteto de Bach, a promessa de Dante, a sombra de Olga, o sorriso de Lídia, etc. Eu vou mostrar para vocês aqui, pra vocês verem que eu não estou mentindo. Então aqui a gente já conhece o personagem, né, principal aqui no título do conto, então a gente sabe de quem vai se tratar, como é que chama esse personagem, e tem essa estrutura de título, né? E sobre o tamanho foi aquilo que eu falei, né? Os contos variam ali de 8, 10, 12, no máximo ali umas 14 páginas cada conto. Então você consegue ler um conto no meio do seu dia, né? Parar para ler, então eu vou ler agora. Então você vai e lê um conto. Então você consegue colocar no meio do dia. Embora a linguagem aqui seja uma linguagem um pouquinho que te exige um pouco mais de atenção. Não que os outros livros não exijam, né? Mas o que o Renan constrói aqui é uma linguagem bastante refinada, né? É uma língua portuguesa não só na sua norma padrão, mas é uma língua portuguesa na sua norma padrão, beirando poético. Eu não digo rebuscado no sentido negativo, assim, né? Mas eu acho que é costurado de uma maneira em que te exige um pouquinho mais de atenção para entender as metáforas, né? É um livro cheio de figuras de linguagem, um livro enormemente carregado de metáforas, e então o que aproxima muito da poesia, porque há momentos em que a narração, né, a narrativa, a ação, ela é suspensa. E qual que é a diferença da prosa e da poesia, né? Eu tô falando em termos bastante clássicos aqui, é claro que essas coisas podem se misturar. Mas qual a diferença que a gente pode ver entre prosa e poesia, né? A prosa é um encadeamento de ações,
E a poesia é a suspensão da cronologia, é a suspensão do tempo para o contemplar, né? E eu percebo que os contos do Renan, eles fazem muito isso no meio do caminho, assim, né? É o que a gente chama de prosa poética, né? Livros com um fio narrativo pequeno, né? Aqui tem contos com fios narrativos um pouco maiores, outros com fios narrativos muito pequenos, que entregam, às vezes, muito pouco pro leitor, e o leitor tem que fazer, de certa forma, participar dessa construção de sentido, né? Para quem gosta de uma literatura mais clássica, assim, é só pegar a Clarice Lispector, né? Pega ali Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, que é um dos que eu mais gosto. Pega ali o clássico Água Viva, né? O Água Viva, na época, os críticos não souberam definir o que era, porque tem um fio narrativo muito pequeno. O Renan tem muito isso também. Os fios narrativos são pequenos, é contemplativo. Então, gente, é um conto lento. Se você... é a grande questão, né? Você tem que ou saber escolher no tempo certo, ou estar muito preparado em saber respeitar o tempo do livro, porque cada livro ele tem um seu ritmo, né? E o do Renan, teve um momento mesmo que eu tava querendo ler assim uns 4, 5 contos numa pegada, e eu vi que não rolou pra mim, né? Por quê? Porque eu tava querendo ler acelerado, como eu leio, por exemplo, um livro de romance policial, e não é, né? E não tô aqui falando mal de romance policial, que eu adoro, tá? Adoro romance policial. Ainda quero muito escrever romance policial. Mas você tem que ter uma certa paciência. Então eu vi que pra mim funcionava bem. O livro, ele me pegou bem, assim. Eu gostei de mergulhar muito no livro quando eu lia 2 contos no máximo por pegada, né? Então eu podia fazer 2 pegadas no dia, por exemplo. Eu gosto muito de ler de manhã. Então às vezes eu ia lá de manhã, lia uns 2 contos. E depois, mais à tardezinha, que tinha um tempo livre, lia lá mais um, por exemplo. Então assim... Tem que ter essa preparação de saber que é uma literatura mais lenta e que exige um pouco mais de participação do leitor. E o que eu posso dizer do livro, além disso que eu já falei, né, de ser uma literatura um pouco contemplativa, com fio narrativo curto, um pouco lírico, com uma linguagem refinada, às vezes um tanto quanto abstrato em algumas situações. Há muitos contos que têm final aberto, né? O que eu gosto das personagens são personagens comuns, representando pessoas comuns da sociedade. Pode ser uma costureira, pode ser um estudante, pode ser um trabalhador de uma oficina. Então são pessoas que estão no dia a dia, uma dona de casa, né? Então a literatura, quando ela traz esses personagens, pessoas assim, é muito bom, porque a gente vê a sociedade sendo tratada nas suas camadas mais profundas, né? Há muita bondade em muitos personagens, é muito legal porque ele trabalha com vários, eu não vou dizer estereótipos, mas com a diversidade que o ser humano pode dar, né? Então tem personagens com histórias de vidas mais trágicas, personagens mais queridos, com bom coração, outros personagens que por trás de uma fachada escondem demônios, escondem atitudes bastante perversas até. E eu queria ler um trechinho de um conto para vocês verem como a narrativa ela é poética e como o Renan, às vezes, ele consegue criar frases a partir de metáforas de coisas inesperadas, mas que fazem todo sentido para a narrativa. O conto se chama O Vestido de Dora. Esta é uma história que nasceu assim, costurada, e nos moldes do passado, um velho senhor Renato se concentra para trazer ponto a ponto os seus fatos. Na época em que tudo aconteceu, ele não vestia seus 10 anos de idade. E agora, perto de experimentar o paletó do descanso, traz para suas memórias um marcante episódio de seus anos idos. Anos em que um Renato menino se dedicava à companhia da avó Dora durante seu nobre ofício, a costura. A lembrança é do quarto repleto de aviamentos, alguns no chão, outros sobre a mesa, mas todos milimetricamente dispostos para a arte de sua avó. Conta-se que aprendeu a costurar muito jovem. Enquanto suas primas desfilavam modelos admiráveis, ela os criava para ajudar a sua mãe, também costureira. Nunca foi de guardar desejos nos bolsos. Limitou-se durante toda a vida ao dia seguinte. E, cortando as impressões do mundo, foi se desenhando uma senhora de muita sabedoria e poucos sonhos. Veja como é bonito isso, como é poético e como ele consegue usar palavras e termos que são da costura, né? Que é o desenhar, o cortar, paletó do descanso, né? Molde. Então, assim, tem muitas
tem muitas palavras aí do universo do vestuário que ele vai usando, né, para construir todo esse panorama, essa introdução do conto aqui, O Vestido de Dora. Então é nesse tom, mais ou menos, que você vai ter praticamente o livro todo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Então, para quem ainda não leu, eu recomendo fortemente ver de novo O Mar, do Renan Alves Melo. Se você já leu alguma coisa da editora Mondro, se você gosta de ler livro de contos, escreva aqui nos comentários, tá? Inclusive, sugerindo livros aí, é sempre bacana receber sugestões de vocês, tá bom? E peço aquilo que eu peço sempre para vocês, né, que é a inscrição aqui, se você não for inscrito. Então se inscreva no canal, ative as notificações, dá um like, assista o vídeo até o final, veja outros vídeos, veja todas as playlists aqui da Acrópole, compartilhe com os amigos, porque quanto mais você interage, né, melhor aqui para o canal continuar existindo. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!